Fala galera, hoje a gente vai fazer o estudo de Atos, capítulo 21. Eu sou André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. Esse capítulo 21 é o capítulo onde Paulo finalmente chega em Jerusalém, depois de terminar a sua terceira viagem missionária. Venho falando para vocês já nos outros vídeos, né? Ele já vinha correndo aqui para chegar em Jerusalém. A gente vai ver nesse capítulo ele passando por Tiro, Ptolomaida, Cesareia, até que ele chega em Jerusalém. Atos 21 é o capítulo que não termina, né? Termina de uma maneira ali, quase como final de episódio de temporada da Netflix, que você não sabe o que vai acontecer, você fica esperando o próximo capítulo. É um capítulo bem interessante, com bastante coisa pra gente refletir aqui, bastante coisa pra gente aprender. Mas antes da gente continuar nesse vídeo, se você não é inscrita ou se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu curtir e compartilha esse vídeo com quem também está estudando o livro de Atos. No começo do capítulo 21, a gente vê Paulo passando por várias cidades até chegar em Tiro. Quando chega em Tiro acontece algo bem interessante ali. Na verdade, tem muita coisa interessante que acontece em Tiro. Vou trazer só um aspecto do que acontece ali. Versículos 4 e 5, a gente lê o seguinte: E, achando discípulos, ficamos ali 7 dias. E eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. E, havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos, cada um com sua mulher e filhos até fora da cidade, e postos de joelhos na praia, oramos. Acho bem interessante o que acontece aqui em Tiro, né? Paulo se encontra ali com alguns discípulos, fica algum tempo ali com os discípulos, pelo Espírito, falam: olha, Paulo, não vai para Jerusalém, não é legal, não tem por que você ir para lá, tal. Paulo queria, como já falei para vocês nos vídeos anteriores, se você está acompanhando aqui esse estudo de Atos, que Paulo queria chegar lá para a festa de Pentecostes. E os discípulos ali em Tiro falam: olha, Paulo, não vai, não tem necessidade de ir, não vai ser bom. Mas Paulo insiste e então eles vão juntos para a praia, de joelhos todos, e oram. O que eu aprendo aqui é bem simples. A gente não vai concordar com todo mundo. A gente vai encontrar pessoas com opiniões diferentes, pessoas cristãs, com opiniões diferentes das nossas, e a gente não tem a necessidade de concordar em todas as coisas. É óbvio, é claro que em algumas coisas a gente precisa sim concordar, nas bases da fé ali, naquilo que é o mais essencial da nossa fé, a gente precisa concordar. Agora, em outras coisas, em ações, em detalhes, vamos encontrar pessoas com opiniões diferentes. E mesmo assim, podemos, em união, amá-las, viver com elas, com essas pessoas, como irmãos e irmãs. Como aconteceu aqui, eles discordavam da ação de Paulo, mas mesmo assim, entendiam que, como corpo de Cristo, como igreja fundada pelo próprio Jesus, deveriam amar uns aos outros. Então eles se juntam na praia, se colocam de joelhos ali e oram. A palavra não fala exatamente o porquê que eles oraram, creio eu que incluíram ali a ida de Paulo até Jerusalém na oração deles. Não sei, ou fizeram uma oração padrão ali do povo judeu, não tenho certeza. A palavra não diz isso, mas creio eu que estavam ali orando por Paulo. Daí então, finalmente Paulo chega em Cesareia, finalmente porque Cesareia era relativamente próxima a Jerusalém já, né? Perto de onde Paulo andou, né? Paulo foi até Corinto, Paulo foi até Atenas. Ali Cesareia já estava bem perto de Jerusalém, uma viagem bem mais tranquila de se fazer. O povo estava até acostumado a fazer essa viagem, então um caminho bem mais tranquilo para Paulo, que já tinha enfrentado problemas aí nas suas viagens anteriores. Então Paulo chega em Cesareia e vai para a casa de Filipe. Filipe é o mesmo Filipe que em Atos 6 foi instituído como diácono, e daí na dispersão da igreja de Jerusalém, por conta da perseguição, a gente viu ali em Atos 7, Atos 8 isso, esse é o Filipe que vai até Samaria, prega em Samaria, depois prega para o eunuco e então vai para Cesareia. Tudo isso a gente vê acontecendo ali mais ou menos em Atos 8 e Filipe aparentemente aqui continua até aqui então em Cesareia. Aliás, essa Cesareia é a mesma Cesareia que em Atos 10 a gente vê Pedro
indo até a casa de Cornélio para pregar a palavra e aquelas pessoas são batizadas no Espírito. Gentios sendo batizados no Espírito que a gente viu em Atos 10. Então, se você não se lembra dessa história, ou se você quer recordar, sugiro que você dê um pulinho lá de volta em Atos 10. E esse Ágabo que a gente vê aqui é o mesmo Ágabo de Atos 11, que a gente vê profetizando sobre a fome que aconteceria no tempo de Cláudio César. Então, aqui o capítulo 21 cheio de referências e reencontros com pessoas e lugares que a gente já havia visto aqui no livro de Atos. Por isso que é importante, às vezes, a gente entender um pouquinho mais do que só o texto corrido ali, entender os lugares, os personagens, quem são. E então, aqui em Cesareia, Ágabo profetiza que Paulo seria preso em Jerusalém, e as pessoas então pedem ali que Paulo também não vá para Jerusalém. A gente lê isso ali nos versos 13 e 14, está escrito o seguinte: Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos dizendo: Faça-se a vontade do Senhor. E aqui a gente vai ver que mais importa a gente fazer a vontade de Deus do que a nossa própria, né? Os discípulos ali dizendo, olha, Paulo não vai, cara, você vai ser preso, o Ágabo já profetizou aqui, a gente acabou de passar por isso em outros lugares, então, cara, não vai para Jerusalém, não desce para lá, né? Passamos por isso em Tiro agora, Cesareia, a mesma coisa. Paulo fala, galera, não, vocês estão me magoando. Eu estou disposto a morrer, a sofrer pelo Senhor, a ser preso, o que acontecer? E então os discípulos falam, bom, faça-se a vontade do Senhor. E é isso que a gente aprende, né? A vontade de Deus é mais importante do que a nossa vontade, do que o nosso desejo, do que os nossos sentimentos. Fazer a vontade de Deus é o nosso objetivo. Não é cumprir o nosso desejo. O nosso objetivo aqui não é fazer aquilo que nós queremos fazer, aquilo que nós entendemos que é importante que nós façamos, o que nós queremos. Não, é fazer a vontade do Senhor. O que importa é que nós vivamos para cumprir o propósito que Deus nos designou para fazermos. O que importa é que nós vivamos para cumprir a vontade do Senhor e agradá-lo. A nossa vida não é para que nós agrademos a nós mesmos, mas para que nós agrademos ao nosso amado, ao nosso Senhor, ao nosso Criador. Esse é o nosso objetivo e Paulo estava deixando isso muito claro aqui para os irmãos ali em Cesareia. Daí então Paulo finalmente chega em Jerusalém, vai para a casa de Tiago. Esse Tiago é o Tiago irmão de Jesus, onde Paulo se hospeda lá em Jerusalém. E daí a gente lê ali nos versículos 18 e 19 o seguinte: No dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali. E, havendo-o saudado, contou-lhes minuciosamente o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. Aqui é importante ver, né, a palavra ressaltando aqui que o que foi feito por Deus através de Paulo. Então a gente fala aqui que Paulo fez, né? Às vezes eu falo isso também, ou você vai ouvir outras pessoas falando que Paulo fez, o que Paulo pregou. Lembrar sempre que foi o Espírito Santo através de Paulo. Aqui a gente está vendo a palavra enfatizar isso. Um detalhe, mas que a gente não pode deixar de citar. Um outro ponto que tem aqui é que Paulo conta em detalhes para os anciãos ali da igreja de Jerusalém tudo o que havia acontecido. Isso fala sobre a importância de nós testemunharmos daquilo que Deus faz nas nossas vidas para que a igreja seja edificada. Então, quando Paulo conta ali em detalhes tudo que Deus estava fazendo, tudo que Deus fez através dele nas várias cidades por onde ele passou, Paulo está edificando a fé da igreja, edificando a fé dos irmãos, fazendo com que a igreja se fortaleça. E é importante tanto que nós contemos para outras pessoas aquilo que Deus tem feito através das nossas vidas, sempre dando a glória para Deus, porque a glória é dele, não nossa, quanto também que nós estejamos dispostos a ouvir aquilo que Deus fez e está fazendo através da vida das outras pessoas, para que a nossa fé seja edificada. Então, testemunhar daquilo que Deus faz edifica a nossa fé. Paulo está fazendo isso aqui com os anciãos da igreja, os principais ali da igreja de Cristo na cidade de Jerusalém. Daí então os discípulos
recomendam algumas coisas para Paulo, para que Paulo não escandalizasse os judeus ali, estivesse purificado no templo. Os judeus da Ásia acabam reconhecendo Paulo, e aí vale lembrar o que aconteceu na Ásia, né? Falamos disso uns vídeos atrás, por isso é importante que você acompanhe todos os vídeos, porque algumas coisas a gente consegue ir ligando um ponto no outro. Esses judeus que vieram da Ásia aqui para a festa de Pentecostes, então reconhecem Paulo e acusam Paulo ali para os outros judeus. Os judeus arrastam Paulo para fora do templo, começam a espancar Paulo. O alvoroço é tão grande que o tribuno Cláudio Lisias acaba percebendo o que acontece, acaba ficando sabendo do que acontece, vai lá e intervém, tira Paulo do meio da multidão, e então a gente lê ali nos versos 31 até o 33 o seguinte: E, procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da coorte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão. Este, tomando logo consigo soldados centuriões, correu para eles. E, quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. Então, aproximando-se o tribuno, o prendeu e o mandou atar com 2 cadeias, e lhe perguntou quem era e o que tinha feito. Então aqui, Cláudio afasta Paulo da multidão, a multidão para de ferir a Paulo ali, de espancar, seja como fosse que eles estivessem fazendo, prende Paulo e fala: cara, o que você fez? O que aconteceu aqui? Uma das responsabilidades do tribuno, que era um chefe do exército ali para a região, era justamente de manter a ordem. Então, quando Jerusalém entra em alvoroço, uma pessoa começa a ser espancada ali, a cidade fica toda em confusão, o exército de Roma, que servia a Roma, né, intervém na situação para acalmar os ânimos ali. Daí a gente vê então que Paulo se dirige para Cláudio em grego e se dirige para a multidão em hebraico. Algumas Bíblias vão estar hebraico, outras aramaico. Lá no blog eu explico mais ou menos o porquê disso. Não alongar muito o vídeo aqui, não vou falar disso aqui. Se você quiser saber, o link do post do blog está aqui na descrição do vídeo. Dá uma olhada lá, que lá vai ter bem mais detalhes desse capítulo, inclusive, que é um capítulo bem longo. Mas Paulo ali usa muito da inteligência dele para se dar bem ali, ou se livrar daquela situação, falando em grego com Cláudio, em hebraico com o povo. E aqui o que a gente aprende é que mesmo nas situações mais difíceis, Deus vai estar do nosso lado nos dando direções. Deus vai usar aquilo que nós já temos e a direção do Espírito Santo para nos ajudar nos momentos mais difíceis e complexos das nossas vidas. Eu creio nisso e creio que isso vale para a sua vida. Deus está do seu lado nos momentos mais difíceis. Deus não te desampara. Paulo ali sendo castigado pelo povo, né, por algo que ele nem tinha feito, continua recebendo a direção do Espírito Santo. Continua sabendo que ele pode confiar em Deus, porque Deus dá uma estratégia ali para ele de como se dirigir às pessoas, de como se dirigir ao tribuno. A palavra não diz que foi uma direção do Espírito Santo, mas creio eu fortemente que Deus continuava ali do lado de Paulo, dirigindo cada ação dele, e assim será conosco em todos os momentos das nossas vidas, nos momentos mais simples, nos momentos mais complexos. Se nos submetermos à direção do Espírito Santo, Deus vai continuar agindo através das nossas vidas e cuidando de nós. Como eu falei, Atos 21 é um capítulo bem longo, tem bastante coisa pra gente aprender. Lá no blog deixei mais detalhes para vocês, então clica aqui no link que está na descrição do vídeo, dá uma lida no texto lá do blog. Acredito que agora já estão aparecendo outros 2 vídeos para você assistir aqui. Deus abençoe a sua vida. Paz.